Voltei, pessoal, voltei. Desconsiderem aí os barulhos externos. Vamos conversar um pouquinho? Eu gostaria de conversar com vocês um assunto um tanto quanto delicado. Mas delicado por quê? Delicado porque muitas pessoas aceitam ouvir certas coisas e outras não, né? E aí causa polêmica. E o nosso objetivo aqui não é causar polêmicas, tá? É apenas trazer, como eu sempre falo, a luz do entendimento, da justiça e da verdade. Muito bem, eu quero falar de uma determinada pessoa. Mas para falar desta pessoa, eu primeiro quero abrir contando para vocês várias coisas, né, neste mundo que a gente está vivendo atualmente, com tantas coisas que andam acontecendo, e que muitas das vezes as pessoas se assustam, né? Se assustam, porque coisa estranha, na verdade não tem nada de estranho. Muitas coisas sempre existiram, né? Só que a gente não sabia porque a coisa não era tão falada, tão mascarada, desmascarada, na verdade, como ela é hoje. Então, era tudo muito oculto e a gente deixava de saber. Até porque a mídia sempre fez questão de esconder muitas coisas, né? Então, o que eu quero contar para vocês? Que há muito tempo atrás, a gente vem estudando, né, se interessando por esses assuntos que a mídia não fala. E para você conhecer certas coisas e saber de certas coisas, não vai ser aqui no YouTube, não vai ser na TV, né? Então existem aí plataformas, né, que a gente consegue, sem a censura que nos é imposta, saber de muitas coisas que acontecem na humanidade desde que o mundo é mundo. E há muito tempo atrás, a gente vem, por meio desses canais que a gente tem, né, sabendo aí de muitas coisas que para muita gente hoje se espantam, mas para quem já sabe, só soube antes, né? Porque se interessou de saber antes. E é um tanto quanto difícil, às vezes você baqueia e também não acredita. Claro que é. Mas aí você vai estudando, vai se permitindo, né, conhecer tudo isso, este mundo, né, que não nos foi apresentado, e aí você começa a entender que sim, tudo isso é real. Mas do que você está falando? Estou falando de tantas coisas que muitas pessoas desconhecem. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. O Pix. Quando o Pix surgiu aqui no Brasil, para muita gente foi uma grande novidade. Mas para quem estuda e acompanha tudo isso que não é dito aí pelas mídias tradicionais, não foi surpresa nenhuma, porque a gente já sabia. A gente já sabia que o Pix seria implantado no Brasil 2 anos antes. Como a gente sabe também de muitas coisas, por exemplo, de famosos que muitos pensam que estão neste plano e não estão, e outros que muitos pensam que já foram, mas não foram. E
Isso tudo com filmagens, com comprovação. E às vezes a gente fala essas coisas, as pessoas duvidam, né? E a maioria trata como teoria da conspiração. A gente hoje já sabe dos 3 dias de escuridão, isso até hoje está bem falado aí nas plataformas. A gente sabe do reset financeiro, a gente sabe do quilo, né, que corresponde à 17ª letra do alfabeto, letra sagrada, e que se formou um grupo com esse, que adotou, né, esse quilo, que é o quê? Símbolo esse que o presidente americano, que a gente não pode falar o nome aqui, é esse atual, pois é, fazia sempre nos comícios dele e muito pouca gente percebeu. Nós sabemos da Aliança da Terra, nós sabemos dos chapéus brancos, nós sabemos da NOM, nós sabemos dos projetos, né? Nós sabemos verdades do Vaticano, verdades da Bíblia, nós sabemos verdades sobre a rainha que faleceu, sobre o Papa que faleceu, nós sabemos da fórmula mágica, por exemplo, como é o nome dessa cantora, gente? A Lady Gaga, que é mais velha do que eu, tá com carinha de 20. Tem gente que acredita. É a Lady Gaga? Ah, essa que de vez em quando tá aqui no Brasil, eu não sei muito não, porque eu não acompanho essas coisas. A gente sabe de tanta mentira, né, de tanta coisa que foi contada. A Lua é Lua? O que tem na Lua? A Terra é redonda? A Terra é plana? A Ratanabá existe? É a Terra Prometida, o Brasil? Ratanabá emana leite e mel, realmente? É a cidade do ouro? Está escondida e foi descoberta? Existem 49 raças? Pois é, a Medbed, a cama que cura, ela existe? Nós teríamos acesso a ela? E tantas outras coisas que a gente sabe, né? O que são feitos dos pequenos, o que os famosos usam e por que tanto sumiço de pequenos. Essa doença que apareceu aí e a cura que eles disseram que era a cura tal. Pois é, mas se a doença só apareceu em 2020, por que foi patenteada em 2012? Então a gente tem muitas perguntas sem respostas e muitas coisas que hoje está acontecendo. A gente já sabia que ia acontecer? Porque somos muito espertos? Não, apenas porque nos interessamos, como quase a metade do mundo já se interessou em estudar esses assuntos. A Storm que o presidente americano, no primeiro mandato, isso que está agora, falou. A tempestade, a calmaria antes da tempestade. E essa tempestade é a Storm. Storm é essa que estamos vivendo. Todo esse conflito mundial. A mídia, que muitas pessoas dizem que é por isso, que é por aquilo, que é por aquilo outro, mas nós, na verdade, sabemos por quê.
Uns estão preocupados aí com religiosidade, religiões, anticristo, tanta coisa que tira a paz do mundo. Mas como a gente cansou de ouvir, meu povo padece por falta de conhecimento. E conhecimento que eu até gostaria de poder passar para vocês, essa era a minha proposta, viu? Mas não posso, porque você pensa. Eu não posso contar. Não posso, infelizmente, com a censura que nós temos, eu não posso contar nada do que eu vi e nada do que eu sei. Aquela patente que eu falei com vocês, pois é, essa patente eu tenho o número dela. Quem tiver curiosidade pode perguntar. Eu conto no privado, vocês vão lá e pesquisam. Só para saberem que não é mentira. Só para comprovar, porque tudo que a gente fala tem que ter prova, né? Pois é. Mas alguém poderia explicar por que uma coisa que foi colocada aí para mundialmente, né? Depois de 2020, em 2020, por que ela foi patenteada então em 2012? Não precisa ser muito inteligente para saber, né? Que tudo é um grande filme, é uma grande matrix que nós vivemos, é um jogo de cartas marcadas, mas nós também sabemos que tudo isso tem um final infavorável. Eu fico perguntando, será que vocês que me escutam ouviram falar das Mad Beds? Elas existem? Nós teremos acesso a elas? Computador quântico, ele consegue ver mesmo até a cor da sua calcinha? Ele existe? Ele já está ativo? Então tem muitas coisas neste mundo que a gente tem que questionar. Inclusive eu já falei aqui certa feita e várias vezes que aquele fulano, que a gente também não pode falar o nome, o suposto, sabe? Aquele nem existe mais. Mas se a gente falar isso, né? Eu queria que a gente prove, a gente só sabe, né? E porque quem conhece a verdade, a mentira não pega, né, povo? Essa é a verdade. Mas eu quero colocar aqui para vocês a imagem de uma artista. É claro que tudo para muita gente é só teoria da conspiração. E eu não estou aqui para discutir se é ou não é realmente teoria da conspiração. Eu só sei que muita coisa que eu ouvi lá em 2017, 2018, aconteceram e vem acontecendo. A gente vê aí tudo isso acontecendo aqui no Brasil e a gente fica pensando, é normal? Ou é a Storm em ação? É a limpeza planetária? É por isso que é tão importante despertar a consciência? É por isso que é tão importante entender a transição planetária? Será por isso que temos que nos preparar não para a volta do Cristo de Yeshua, mas para tudo isso que está aí para acontecer, a tela azul, as verdades que serão reveladas? Tem muita coisa que eu não daria conta de contar para vocês agora. E nem posso também, mesmo que eu queira, porque é muita coisa, e com fatos e com provas, né? Eu até fiz uma lista
guardei tudo para se um dia alguém questionasse eu mostrar, mas depois, minha filha, que, né, estamos catando até o que tem dentro do nosso telefone, com essa IA, então, misericórdia, a gente tem que apagar muita coisa, mas o importante é que os nossos olhos viram e a nossa mente guardou, né? Mas eu vou colocar aqui para você, vou dar pausa, eu vou trazer aqui a foto de uma artista e eu só quero apresentar para vocês. E eu quero que vocês me digam se é a mesma pessoa, tá bom? Nós conhecemos uma e agora aparece uma outra. Será que é a mesma pessoa? Bora ver? E aí? O que vocês acham? É a mesma pessoa? Tem muita gente dizendo, eu sei, ela fez 50 plásticas, né? Mas eu ainda não encontrei ninguém que tivesse feito plástica para remover esse osso aqui da mandíbula. Ainda não vi ninguém conseguir essa proeza. Quem sabe ela conseguiu, né? O que você acha? É ela? Foi efeito de mais de 50 plásticas? Conte para mim. Vocês acham? A gente sabe que ela, a última aparição dela, antes de voltar com essa aparência, ela disse que estava com uma infecção grave de infecção, até notei aqui em algum lugar, porque, né, tanta coisa. Ela disse que ela estava, peraí que eu vou dizer para vocês, infecção bacteriana severa. Essa foi a doença que ela disse que ela estava. Depois nós tivemos notícias de que é uma coisa muito difícil de curar, e aí ela some e de repente ela volta. Assim, linda, bela e loira. E muito, muito diferente. Bom, fica aí para vocês analisarem, questionarem, tá bom? Espero que vocês gostem desse vídeo, deste conteúdo. Aqui a gente traz de tudo um pouquinho para o despertar da consciência, para te ajudar a olhar as coisas sempre no todo e nunca só uma parte ou aquilo que querem que você acredite. Tá bom? Um grande beijo a todos. Fique com o Eterno, deixa o seu like, comenta, diz o que você acha. Se você não sabe o que comentar, deixa o coraçãozinho para mim, porque isso é muito importante para dar um upzinho aqui no meu canal, tá bom? Deixa aí, dá um emoji, ou comenta, conta para mim o que você acha. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas despertem também e comecem a entender todo esse sistema que a gente vive. Eu não vou dar a minha opinião, porque eu acho que vocês sabem o que eu penso, né? Então tá. Olha aí. Grande beijo. Shalom.